Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Então, peguem os seus livros, abram na página 78 até a página 82. Coloquem aula e a data de hoje. Página 78, atividade do número 1. Complete o nome das imagens com os dígrafos que faltam. Então, vamos completar as palavras com um desses dígrafos, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que os dígrafos são duas letras juntas que formam um único som. Na palavra-chave, vamos precisar usar um desses dígrafos. Qual desses dígrafos seria para a palavra-chave? Muito bem, o CH. O C e o H juntos, eles formaram o som do X. Vassoura. Vassoura, vamos completar com SS. São duas letras formando um único som. Número 2. Complete as palavras corretamente, usando M ou N. Lembrando que o M ele só vai ser usado antes do P ou do B. É uma regrinha muito básica que vocês já estão cansados de ver, não é verdade? Então, você vai usar o M antes do P ou do B. Número 3. Copie as palavras da atividade anterior de acordo com a indicação. A atividade anterior seria o número 2, onde você completou as palavras com M ou N. Aqui você vai colocar essas palavras lá do número 2 dentro desses quadros. Toda palavra que tiver M, você vai escrever para cá. E toda palavra que tiver N, você vai escrever para cá. Aqui eu vou colocar apenas 2 exemplos, mas você colocará todos. Companhia. Companhia é uma palavra que tem M e eu coloquei aqui, devido à indicação, a palavras com M. Então, aqui eu coloquei uma palavra com M. E embaixo, balança. Balança é uma palavra que tem N. Então, toda palavrinha que tiver N, você vai colocar aqui. E toda palavra que tiver M, você vai colocar aqui. Número de sílabas. Vamos recordar. Na palavra pipoca, separando as sílabas da palavra pipoca, vamos encontrar que a palavra pipoca tem 3 sílabas. Isso você já sabe, contar o número de sílabas. Ó, 1, 2, 3. Pipoca. Pipoca tem 3 sílabas. Relembrando, toda palavra que tiver uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Como, por exemplo, pé. Pé só tem uma sílaba. Toda palavra que tiver 2 sílabas, ela é classificada de dissílaba. Como a palavra dado. Ó, dado. Tem 2 sílabas. Toda palavra que tiver 3 sílabas, ela é classificada de trissílaba. Como, por exemplo, peteca. Peteca tem 3 sílabas. E toda palavra que tiver mais de 3 sílabas, ela é classificada como polissílaba. Como, por exemplo, a palavra bicicleta. Bicicleta tem 4 sílabas. Então, ela é classificada como polissílaba. Número 4. Separe as palavras em sílabas e classifique-as de acordo com o código e o modelo. No seu livro tem um exemplo, que é o que eu já coloquei aqui, a palavra patins. Você primeiro vai fazer o seguinte, você vai separar as sílabas, depois você vai contar quantas sílabas tem, dependendo da quantidade de sílabas que você encontrar em cada palavra, você vai classificar em monossílaba, colocando o M aqui dentro, ou trissílaba, colocando T, dissílaba, colocando D, ou polissílaba, colocando P. Então, dependendo da quantidade de sílabas que você encontrar na palavra, você vai classificar de acordo com o que está na legenda, ok? Então, vamos para o exemplo aqui. Patins. Vamos separar primeiro as sílabas pa,
patins. Patins, como vocês podem ver, tem 2 sílabas. Toda palavra que tiver 2 sílabas, ela é classificada de dissílaba. Tem 2 sílabas. Carroça, vamos separar. Car-ro-sa. Carroça tem 3 sílabas. Se carroça tem 3 sílabas, ela é classificada de trissílaba. Aí você tem que colocar a letrinha T. Passarela. Pa-sa-re-la. Aí você conta, ó. 1, 2, 3, 4. Se tem 4 sílabas, ela vai ser classificada de polissílaba. Toda palavra que tiver mais de 3 sílabas, ela é classificada de polissílaba. Então, vamos colocar a letrinha P. E na palavra mel. Mel só tem 1 sílaba. Toda palavra que tiver apenas 1 sílaba, ela é classificada de monossílaba. Aí você vai usar a letrinha M. Lembrando que aqui eu coloquei exemplos. Palavras com encontro consonantal. O encontro consonantal nada mais é do que o encontro das consoantes. E aqui eu vou apresentar para vocês as palavras que têm encontro consonantal, só para a gente recordar, tá? Lembrando que tudo isso aqui já vimos. Aqui desse lado estão os encontros consonantais, onde você vai encontrá-los nessas palavras que eu deixei como exemplo. E aqui também, sendo que aqui está com L e aqui está com R, tá? Então, temos como exemplo BR, braço, na palavra braço tem o B e o R. BL, a palavra blusa. Então, vocês podem ver, ó, os encontros consonantais em cada uma dessas palavras. Cravo é o CR, o encontro consonantal. CL, bicicleta. DR, dragão, ó, o D e o R. FR, fruta. FL, Flamengo. GR, grama. Observem, ó, a presença dos encontros consonantais nas palavras. GL, na palavra globo. PR, prato. PL, planeta. Aí temos também no TR, aqui está sem a marcação, mas como podemos ver, ó, o T e o R. TL, Atlas. VR na palavra livro e VL na palavra Vladimir. Mas você também pode encontrar encontros consonantais desta forma. Ó. O M, ele é uma consoante e o P também é uma consoante. Eles estão juntos. Então, aqui temos o encontro consonantal. E na palavra porta, a mesma coisa. Temos o R e o T. Eles estão juntos. Vocês podem perceber a presença do encontro consonantal nas palavras desta forma, como eu já apresentei para vocês, e também quando você encontrar as consoantes juntas. Só não podem confundir com os dígrafos, tá? Que são parecidos, mas os dígrafos, eles são 2 letras juntas que formam um som diferente. Então, vocês não podem confundir. Número 5. Reescreva as frases e sublinhe os encontros consonantais. Então, primeiro você vai reescrever. Veja se na palavra tem encontro consonantal. Na palavra Bruno, tem encontro consonantal? Sim, é o B e o R. Pronto, achei o encontro consonantal. Lembrando que você não vai sublinhar a palavra toda, é somente o encontro consonantal. Próxima palavra, adora. Adora tem encontro consonantal? Não tem. Aí você continua copiando. Jogar tem encontro consonantal? Também não tem. E na palavra xadrez. Xadrez tem encontro consonantal? Você está conseguindo ver 2 consoantes juntinhas? Cuidado para não confundir com os dígrafos. Muito bem. Temos aqui o D e o R. Agora o restante é com vocês. Lembrando que a frase Bruno adora jogar xadrez é um exemplo, não está no seu livro. Sílaba tônica. A sílaba tônica
é a sílaba mais forte da palavra. Para descobrir a sílaba tônica, você precisa chamar essa palavra. Aí você vai identificar que nas sílabas da palavra que você está chamando, sempre terá aquela onde você vai ficar mais tempo falando. Você tem que chama a palavra e você vai descobrir quem é a sílaba tônica da palavra. Então, vamos aqui para sabão e caneta. Vamos chamar a palavra sabão. Chamem junto comigo, porque vocês já aprenderam. Vamos lá? Sabão! Qual a sílaba que demoramos mais tempo chamando? Isso mesmo, o bão. O bão é a nossa sílaba tônica da palavra sabão. Agora, na palavra caneta. Vamos descobrir a sílaba tônica da palavra caneta chamando. Vamos lá? Junto comigo. Caneta. Qual a sílaba que demoramos mais tempo chamando? Isso aí, o N. Como vocês já sabem, cada palavra tem uma sílaba tônica, que é pronunciada com mais força que as outras. Essa sílaba ela é chamada de sílaba tônica. E hoje vocês vão aprender a classificar a palavra de acordo com a sua sílaba tônica. Mas para isso, é preciso saber a posição de cada sílaba. Então vamos lá. A leitura é feita do final para o começo, tá? Então na palavra salada, vamos ter aqui a última sílaba. A última sílaba da palavra salada é o da. A penúltima sílaba da palavra salada é o lá. E a antepenúltima sílaba da palavra salada é o sa. Dependendo da sílaba tônica que tiver na palavra, a palavra ela vai receber uma classificação. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítona, paroxítona e proparoxítona, dependendo da posição da sílaba tônica na palavra. Então, vamos lá. É classificada a palavra de oxítona a última sílaba. Então, na palavra limão, a minha sílaba tônica é o mão. Ó, limão. O mão é a minha sílaba tônica. Então, a palavra que tiver a última sílaba como a sílaba mais forte, a sílaba tônica, ela é classificada de oxítona, tá? Percebeu que a sílaba tônica é a última? Aí você vai classificar a palavra como oxítona. Paroxítona é classificada a palavra quando tem a penúltima sílaba, que ela é a mais forte. Se a penúltima sílaba da palavra ela é a sílaba tônica, você vai classificar a palavra de paroxítona. E proparoxítona vai ser a palavra que tiver a sílaba tônica como a antepenúltima. Se a sílaba tônica for a antepenúltima em uma palavra, você vai classificá-la de proparoxítona. Aqui na palavra mágico, o má, que é a minha antepenúltima sílaba, de acordo com a sílaba tônica que foi encontrada na palavra mágico, vamos classificar esta palavra como proparoxítona, tá? Então, você tem que memorizar a posição da sílaba tônica nas palavras. Dependendo da posição da sílaba tônica na palavra, você vai classificar a palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Agora vamos para as atividades relacionadas à sílaba tônica e a sua classificação. Pinte a sílaba tônica de cada palavra. Letra A, livro. Você já aprendeu a descobrir a sílaba tônica em uma palavra, e é só você chamar, tá? Então vamos lá. Livro. Qual é a sílaba tônica da palavra livro? Muito bem, é o li.
Eu demorei mais tempo falando a sílaba li do que a sílaba vro. Então, li é a minha sílaba tônica. Letra B, café. Vamos descobrir a sílaba tônica da palavra café. Vamos chamar café. Qual é a sílaba tônica da palavra café? Muito bem, o fé. Lembrando que você tem que pintar a sílaba tônica. Eu coloquei de azul, mas você pode usar uma outra cor. Letra C, garoto. Vamos descobrir a sílaba tônica da palavra garoto. Vamos chamar garoto. Quem é a sílaba tônica da palavra garoto? Isso aí, o ro. Eu demorei mais tempo falando o ro do que o ga e o to. Garoto. Muito bem. Número 2. Escreva o nome das imagens e sublinhe a sílaba tônica. Então, primeiro você vai escrever o nome de cada figura e depois você vai sublinhar a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra. Então, sorvete. Escreveu sorvete. Agora você chama sorvete. Quem é a sílaba tônica da palavra sorvete? Isso aí, o vé. Sorvete é a nossa sílaba tônica. Próxima figura, telefone. Escreveu telefone. Agora você vai chamar a palavra telefone para descobrir a sílaba tônica. Telefone. Quem é a sílaba tônica? Isso, o fó. Ó, telefone. Então, fó é a nossa sílaba tônica. Número 3. Classifique as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, dependendo da posição da sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, você vai classificar a palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, vamos lá. Boneca. Primeiro você descobre onde está a sílaba tônica, para depois você classificar entre oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos lá. Boneca. Chamem junto comigo. Boneca. Quem é a sílaba tônica? Isso, o né. Se o né é a minha sílaba tônica, é a minha penúltima sílaba, eu vou classificá-la de paroxítona, que é a minha penúltima sílaba. Então, coloco o número 2. Próxima palavra, bombom. Chamem comigo. Bombom. Quem é a minha sílaba tônica? Isso aí, o bom. O segundo bom, segunda sílaba bom. Se é a minha segunda sílaba, aqui no final, ela é a última sílaba da palavra, então vou classificá-la de oxítona. A sílaba tônica que for a última da palavra, ela é classificada de oxítona. E na palavra árvore, vamos chamar junto comigo, vamos descobrir a sílaba tônica para depois classificar. Vamos lá? Junto comigo. Árvore. Quem é a minha sílaba tônica? Exatamente, ar. Se o ar é a minha sílaba tônica, que é a minha antepenúltima sílaba, toda sílaba tônica que for antepenúltima, eu classifico de proparoxítona. Agora o restante é com vocês. Lembrem de primeiro descobrir a sílaba tônica, veja a posição da sílaba e depois classifica. Leia as frases e grife as palavras oxítonas. Grifar é sublinhar, passar uma linha embaixo da palavra. Você vai fazer o seguinte, você só vai sublinhar a palavra que for oxítona, ou seja, quando a última sílaba for a mais forte. Se a última sílaba for a mais forte, você vai sublinhar, porque aí você tem uma palavra oxítona. Leia a palavra
e chama. Descubra onde está a sílaba tônica. Junto comigo. José! Então, descobrimos que o Zé é a nossa última sílaba. Se é a nossa última sílaba, então ela é uma palavra oxítona. Aí você vai sublinhar. Próxima palavra, limpou. Vamos chamar junto comigo. Limpou! Quem é a nossa sílaba tônica? Muito bem. O pou, ela é a nossa última sílaba. Então, você classificou esta palavra de oxítona, porque o pou é a sílaba tônica. O não é uma palavra, é apenas uma vogal. E na palavra jardim, vamos chamar jardim. Quem é a nossa sílaba tônica? O din. Muito bem. O din é a última sílaba. Se é a última sílaba, então a sílaba tônica, que é a última, a palavra vai ser classificada de oxítona. Aí você sublinha a palavra toda. Agora o restante é com vocês. Lembra de primeiro ler a palavra, chamar, descobrir onde está a sílaba tônica e também ver a posição da sílaba. Se for a última sílaba, você classifica de oxítona. Aí você sublinha a palavra toda. Agora, se não for a última, você não vai sublinhar. Escreva as palavras que o professor ditar no lugar correto. Eu vou ditar para vocês 9 palavras. Dependendo da posição da sílaba tônica, você vai ter que escrever de acordo com essas classificações aqui das palavras. Temos oxítona, paroxítona e proparoxítona. Se a palavra tiver a sílaba tônica, sendo a última sílaba tônica, você vai escrever na oxítona. Se a palavra tiver como sílaba tônica a penúltima sílaba, você vai escrever na paroxítona, que é esta aqui. Agora, se a palavra tiver como a antepenúltima sílaba, sendo a mais forte, você vai escrever aqui. E lembrando que toda palavra que for proparoxítona, ela sempre vai receber um acento. A palavrinha tem um acento na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. Toda proparoxítona recebe acento. Então, vamos lá. A primeira palavra é caju. O que você vai fazer? Você chama a palavra caju, descubra onde está a sílaba tônica, veja a posição da sílaba tônica, se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima, e depois você escreva no quadro. Então, a nossa primeira palavra é caju. Próxima palavra, raposa. Próxima, pálido. Repetindo, pálido, pálido. Próxima palavra, jacaré. Próxima palavra, página. Próxima, pele. Pele, pele. Próxima palavra, laranja. Próxima palavra, ônibus. E a última palavra, cordão. Pronto. Agora você vai fazer o seguinte, você vai ler as palavras que você escreveu, veja se realmente estão no lugar correto, para que você não erre nessa atividade. Observa onde está a sílaba tônica, a posição da sílaba tônica, se ela é a última, se ela é a penúltima ou se ela é a antepenúltima, tá bom? Prestem muita atenção na posição da sílaba tônica. Tchauzinho e até a próxima aula.